Olá, crianças! Eu sou a professora Irene, estou aqui para mais uma aula de Geografia com vocês. Hoje o nosso conteúdo é sobre mudanças e permanências de um lugar. Na aula passada, nós já conversamos um pouco, fizemos algumas atividades e podemos perceber que um lugar ele pode sofrer modificações com o passar do tempo, mas também pode permanecer algumas coisas. E por que acontecem essas modificações? Para um conforto melhor, uma melhoria de vida para a população. Certo? Porque a população vai aumentando e aí vai precisando de casas, de rua. Então, para esse conforto de toda a população, acontecem essas modificações. E quem faz essas modificações, crianças? O ser humano, isso mesmo, as pessoas. As pessoas vão transformando o lugar para que haja esse conforto melhor, essa melhor condição de vida. Então, na aula passada, nós fizemos essa atividade e eu gostaria que vocês observassem novamente. Vamos lá? Então, nós observamos aqui a transformação, a modificação de uma paisagem, de um espaço. Então, veja bem que essas quatro atividades, essas quatro paisagens, né, esses quatro lugares, é o mesmo, porém, com o passar dos anos, foram sofrendo modificações. Olha aqui, quando no início de tudo era assim, olha só, natureza, uma paisagem natural. Veja que não há ruas, prédios, casa, não sofreu nenhuma modificação pelo ser humano. Com o passar do tempo, né, começaram a chegar pessoas, então para que essas pessoas tivessem um conforto, uma melhoria de vida, foi preciso construir o que, crianças? Casas. Então, aqui nessa imagem, a partir desse momento, já começou a sofrer modificações nessa paisagem. Com o passar do tempo, com o aumento da população, né, fez-se necessário sofrer mais modificações, que foram, já passou para cá. Veja que algumas coisas permanecem iguais ao o lago aqui, as montanhas, as árvores, porém, já foi construído casas, foi construído um lugar para criar animais. E aí, com o passar do tempo, com mais pessoas chegando, para que melhor, né, essas pessoas vivessem, fez-se o quê? Novas transformações, veja só. Então, veja que essa primeira paisagem se transformou em tudo isso, né? Foi criado ruas, prédios, para quê, crianças? Para um conforto melhor da população. A população aumentou e fez-se necessário que houvesse essas modificações. Para nessa aula de hoje, eu trouxe algumas imagens, né, aqui da nossa cidade. Então, algumas imagens são antigas e outras como elas estão atualmente. Nós vamos poder observar nessas imagens o que foi modificado e o que permaneceu igual. Vamos lá, crianças, observem as imagens. Veja só, a primeira imagem que eu trouxe para vocês é o Palácio de Rio Branco, como era antes. Observe, crianças, que tinha uma parte natural, né? Olha como era o prédio antigamente. Faça bem essa observação com bastante atenção. Como era o palácio antes, né? O Palácio de Rio Branco. Agora nós vamos ver como ele está atualmente. Então, veja quantas transformações tiveram. Já não há mais, né, aquele espaço de barro, agora já é todo feito asfalto. Veja que cresceu o ambiente, foram construídas novas coisas, mas vocês também podem perceber que o palácio, o prédio, crianças, a entrada, ela permaneceu igual. Veja que sofreu a modificação na pintura,
Alguns detalhes foram modificados, porém a estrutura permaneceu igual, que é aquilo que eu estava falando com vocês. Alguns espaços podem sofrer modificações, mas também podem permanecer algumas coisas. Então, vou voltar para vocês verem novamente. Olha só, a entrada ao palácio como era. E olha só como ele está. Veja que algumas coisas permaneceram iguais e outras, né, sofreram modificações para ficar mais bonito, para um conforto das pessoas, né? Então, houve essas transformações e também essas permanências. Vamos para mais uma imagem. Olha só, nós temos aqui a imagem da maternidade Bárbara Eliodora aqui de Rio Branco, né? Mais conhecida como a maternidade. Veja como era antigamente, né? Ainda tem ali uns espaços de barro, a entrada, né? E vamos ver como ela está atualmente. Olha só, crianças, vejam que algumas coisas, né? A pintura foi mudado, o prédio também houve algumas modificações, mas veja que a entrada, ela ficou ainda parecida. Tem também do lado, essa parte de natureza também, que eles resolveram deixar igual. Então, houve algumas transformações e também houve algumas permanências. Nossa próxima imagem é o Parque da Maternidade. Veja como era antigamente, gente, quando não havia quase nenhuma estrutura, né? Ou nenhuma. A estrada ainda era de barro, muita vegetação, muitas plantas. Então, vamos ver como o Parque da Maternidade está atualmente. Olha só, né? Então aqui houve uma grande mudança, né? Foi transformada e as ruas agora já não são mais de barro, já são asfaltadas. Tem esses detalhes. Você deve conhecer o Parque da Maternidade. Então, antes não havia toda essa estrutura como existe atualmente. Vamos para mais uma imagem. A Praça da Revolução, né? Olha como era a Praça da Revolução antes, né? Ali na beira do rio, como a gente costuma falar, perto das pontes. Veja como era a estrutura, gente. Não tem aí asfaltos, carros, né? Os prédios são bem antigos. Faça essa observação bem detalhadamente para a gente ver o que foi modificado e se houve alguma permanência. Vamos ver como está a Praça da Revolução atualmente? Olha, né? Então agora já não tem mais as estradas de barro, né? O espaço de barro também está bem iluminada, com mais pessoas, como eu falei para vocês antes. Essas modificações, né, se fazem necessário pela população, o aumento da população. Com o passar dos anos, vai havendo evolução, né, as tecnologias vão crescendo, vão aumentando e aí tudo vai ficando mais fácil. Então, veja que o espaço está bem bonito, iluminado, com bastante pessoas. Hoje a Praça da Revolução é um lugar bem frequentado pelas pessoas, é um ponto turístico do nosso estado, então, da nossa cidade aqui. Todas as pessoas que vêm visitar o Acre querem conhecer a Praça da Revolução, então fez-se necessário, né, fazer essas modificações para ficar um lugar mais bonito, mais atraente. Então, vamos para a próxima imagem. Aqui nós temos a Gamileira, como era antes. Veja só, era um ponto de embarque, né, de barcos. Então, não havia também asfalto, as casinhas eram ainda de madeira. Veja que tem um barco ali do lado, que era como, né, era antigamente, era um lugar que ficavam os barcos para levarem pessoas para outro lugar, que chegava mercadoria também. Então, havia aí uma natureza.
Nós vamos ver como está a Gamileira hoje. Olha só como, né, modificou. Como eu falei anteriormente, com o aumento da população, a Gamileira também é um ponto, né, muito visitado, um ponto turístico. Então, fez-se necessário fazer essas modificações para ficar um lugar mais bonito. Com o passar dos anos, né, foram havendo modificações, mas vejam que as casinhas, crianças, elas permaneceram no mesmo modelo. Claro que agora já são de alvenaria, as cores são diferentes, mas veja que o local, ele permaneceu igual, né, à beira do rio. Hoje as barcas já não encostam mais ali, mas permaneceu à beira do rio, as casinhas, houve a mudança, né, para ficar mais bonito, mais atraente, iluminado, já não é mais de barro, agora é de tijolo e é um lugar muito bonito. Vamos para a próxima imagem? Aí nós temos o Colégio Acreano. Veja bem que o Colégio Acreano, como era o Colégio Acreano antigamente. O Colégio Acreano, ele é bem antigo aqui na nossa cidade. É um lugar hoje bem bonito. Antigamente também, né, era um ponto muito grande. Veja que é um prédio muito grande. E hoje ainda existe o Colégio Acreano. Mas com algumas modificações. Vamos ver? Olha como está o Colégio Acreano atualmente. O prédio ainda é no mesmo local, mas com o passar dos anos foram havendo modificações, né, nas cores, na calçada. Então, houve algumas modificações para ficar mais bonito, mas o prédio permaneceu no mesmo local e no mesmo lugar. Nós temos aqui a ponte metálica. Olha como era a ponte metálica antigamente. Veja que o espaço em torno da ponte metálica também, ele era bem diferente, né? Com o passar dos anos, olha como ficou, crianças. Olha só, né? Houve pinturas, o entorno da ponte metálica também mudou, mas a estrutura, a ponte metálica ainda é a mesma. Houve algumas modificações, né, no entorno, na pintura, mas a ponte metálica permanece a mesma, no mesmo local. Então, veja que nós podemos ver aí, criança, em todas as imagens, que houve modificações, mas também houve, né, algumas permanências de prédios, de locais, né? Mudou-se de asfalto para tijolo, desculpa, criança, mudou-se de barro para asfalto, tijolo, mas permaneceu no mesmo local. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham gostado de ver os nossos pontos turísticos, como era antigamente e como estão atualmente. Vocês possam ter gostado dessa aula, tenham aprendido esse conteúdo de mudanças e permanências. E se vocês quiserem assistir essa aula novamente, é só acessar a plataforma Eduque para assistir essa e outras aulas. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, crianças!